tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Sérgio Carvalho e estamos começando, ou recomeçando, o programa Conversa de Botequim desta sexta-feira. Você sabe, toda sexta-feira, 17h30 no Margal, Estúdio de Arte, aqui no centro de Natal, uma entrevista, um bate-papo, uma conversa animada, descontraída com alguém que faz a arte, que faz a cultura de Natal e do Rio do Norte. E no programa de hoje eu tenho a honra, a alegria de ter aqui no programa João Andrade, que é poeta, escritor, artista plástico, é professor e é um velho amigo. João Andrade, bem-vindo novamente, a gente recomeçando o Conversa do Botequim. Obrigado, sejam bem-vindos todos que estão assistindo, amigos, inimigos, afetos, familiares, distantes, próximos, fique à vontade. Perfeito. Lembrando, vou fazer os dois lembretes de sempre. Quem quiser assistir pode vir para o Margalo, já tem gente bacana aqui. Estamos aqui abertos para quem quiser chegar a assistir em loco. E lembrando que você pode fazer perguntas para João Andrade pelo Facebook, na medida do possível, ele vai respondendo. O programa tem produção de Raquel Lucena, José Agro na filmagem, Ananda Carvalho como assistente de produção e o apoio logístico Lula Belmont e Ricardo Nelson. João, tem um monte de perguntas para fazer para você. Algumas das perguntas eu já sei um pouquinho, que a gente é amigo, a gente já se conhece há um tempão, mas jornalisticamente eu vou fazendo, tem outras que eu tenho curiosidade mesmo. João, a gente sempre começa o programa, sou eu perguntando como a pessoa começou naquilo pela qual hoje ela é conhecida. No seu caso, poeta, escritor, também artista plástico. Então eu pergunto, mesmo conhecendo uma parcela disso, como a gente vai explicar depois, como é que foi sua infância, João, sua juventude? Você era uma criança que gostava de ler? Você lia muito, tinha acesso a livros. Como é que a palavra entrou na vida do jovem João Andrade? Bom, quando criança eu fui criado na primeira parte da minha infância na fazenda da minha avó no interior da Paraíba, no sertão da Paraíba. E lá eu tive contatos com cantadores de cordel, de feira, aqueles improvisos. Algumas tias também cantavam, embora a maior parte sendo analfabeta, elas tinham essa coisa da poesia do improviso, né? Ainda era uma época que existia o tal dos tropeiros. Passava-se na fazenda. Isso. E os tropeiros era a internet. É eles que traziam a notícia de cidade para cidade, entende? E as notícias que eles traziam, fulana casou, fulana fugiu com não sei quem, alguém morreu, e isso terminava virando tema para as próximas cantorias que iria acontecer nas feiras que ocorria no domingo da cidadezinha que era São José do Brejo do Cruz. Nossa, na Paraíba. Na Paraíba, onde Zé Ramalho Nossa. viveu. Não foi nem em Brejo do Cruz, era o município de Brejo do Cruz. Mas você não é paraibano, você é potiguar. Eu sou potiguar. Sim. Por um acidente, né? Porque meu pai, assim como o seu, estudou para padre, foi para o seminário ali em Patos, né? Veio para Natal para se ordenar e conheceu minha mãe e aí acabou tudo. Mas ele é de lá, de São José. Então ele era para voltar, né? Não voltou, terminou ficando aqui, eu nasci aqui. E como ele tinha outros compromissos, eu terminei tendo que morar com a minha avó na primeira infância. Quando eu vim morar em Natal, aí foi que eu comecei a ter contato com a cultura globalizada do mundo, de um modo geral. E eu acho que aquilo era o fim da Jovem Guarda, o fim da Jovem Guarda. Mesmo assim, eu travei contato com essas músicas que faziam sucesso, e essas músicas, elas entravam na minha cabeça, mas como eu não gostava da letra, eu mudava a letra. Eu ficava só com a música e mudava a letra, fazia a minha canção e saía cantando aquilo. Nossa. Então, para mim, isso foi as primeiras manifestações de criação que eu tive, né? Eu só vim entender que isso tinha um nome, que era criação literária, que era fazer poesia, já mais adolescente. Então, quando eu travei contato com a escrita, que eu aprendi a ler, comecei a ler, é que eu comecei a travar contato com os poetas, propriamente dito, porque a minha tia Conceição, ela trabalhava na biblioteca da escola em que eu estudava. Que bacana! E exatamente por trabalhar na escola, ela começava a me empurrar livros. Né? Então eu me lembro que li Monteiro Lobato, os 12 trabalhos de Hércules de Monteiro Lobato, né, adaptada aquela coisa toda, e aquilo foi uma porta para a ficção, principalmente esse realismo fantástico, porque o contato com a mitologia grega me abriu, me deixou assim fascinado, e isso interferiu muito nos meus contos hoje. Hoje eu escrevo uma literatura meio de realismo fantástico devido a essa herança, essa paixão que
que eu tive por esse momento de aprendizado com os livros que a minha tia colocava na minha mão. Na parte de literatura, aí eu comecei a conhecer Drummond, Mário Quintana, Ferreira Goulart, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa já foi um pouco mais tardio, porque eu terminei conhecendo os heterônimos de Fernando Pessoa muito tempo depois que eu fui entender que era uma coisa só. Entende? Então, na universidade é que a ficha começou a cair, eu comecei a juntar. E eu fui fazer letras exatamente na tentativa de... Porque quando eu descobri que escrevia, alguém disse, isso tem nome, isso é poesia, você é poeta. Aquilo me chocou, eu ser poeta. Poeta é Drummond, poeta é Fernando Pessoa, né? Mas como eu gostei, e até hoje eu digo que a gente se define pelo outro, então eu não me sinto muito à vontade de dizer que sou poeta, mas me sinto muito bem quando alguém diz que eu sou. Então, para que alguém possa dizer com cada vez mais convicção, eu fui fazer letras, fui fazer filosofia, fui estudar para aprimorar a questão da literatura, da arte. Bacana. É mais ou menos esse caminho. Bacana. João, para a gente ainda ficar na infância, quais foram os livros que mais lhe impactaram? Seja livro infantil, juvenil ou até adulto. Que livros mais lhe impactaram? Olha, primeiro o que mais impactou foi o fato de que eu inventava as histórias que eu via na rua. Eu via um atropelamento, aí eu terminava me colocando no atropelamento. Eu ajudei o cara, não sei o quê. E a família começou a perceber que eu era mentiroso, exagerado. Poeta ou fingidor. Não entendiam que aquilo era uma criação literária. Começaram a achar que eu era mentiroso, né? Aí fui levado a psicólogo, esse menino mente muito, é exagerado. É verdade. Que isso, João? Tive que fazer tratamento, cheguei a tomar remédio para ver se parava de mentir, de exagerar. Que isso? Porque não entendia que isso era uma criação literária. Uma criação literária, né? E os primeiros contatos, assim, com leitura propriamente dito, foi muito mais com revistas de quadrinhos, né? Principalmente Flash Gordon, aquele Flash Gordon, um que ia para Marte e lá enfrentava, tinha vários braços, tinha um homem lá com 6 braços, John Carter. Eu ia dizer Buck Rogers, mas Buck Rogers é outro. Então, porque nesse período ainda assim com 9, 10, 11 anos, a minha preocupação era juntar, porque por incrível que pareça, hoje eu escrevo e pinto. Então eu percebo que a minha fascinação era juntar a imagem com a palavra. Então por isso que Flash Gordon, que da Selva, Tarzan, entende? Mandrake, Fantasma. O Fantasma. O Fantasma, isso. Eles tinham um apelo muito grande para mim, porque tinha um texto, mas era ajudado pela imagem, né? Quando vou crescendo, que vou tendo contato, aí eu começo mais no ramo da ficção, com Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, né, que era a coisa que eu tinha mais paixão, né? Aí O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke, que foi um livro que me impactou, porque o Deus que aparece na nave, na verdade, tem forma de um demônio, né, é um ser com o formato do diabo. Então aquilo foi um choque para quem teve um pai estudando, virando padre e tudo mais, né, na formação católica, né? Aí, dentro dessa visão mais de ficção, eu comecei a tentar conciliar a ficção de pura criação com a ficção mais de reportagem. E terminei caindo em armadilhas do tipo, eram os deuses astronautas. Quem não do Eric von Däniken, né? Quem não leu? Pronto. Aí terminei tentando, não, aqui é sério, aqui não é só... Aí terminei entrando naquilo. Para um pouco depois começar a ler Camus, com O Estrangeiro, o Patrick Suskind com O Perfume, sempre muito nessa linha da ficção com um toque de realismo fantástico. Porque essa visão do texto realista, propriamente dito, que a gente vai encontrar no realismo brasileiro, e o Mulato, aquela coisa toda, não é que não tenha qualidade, entende? Mas não era algo que batia no meu paladar. O meu paladar era um pouco mais de delírio, um pouco mais de fantasia, de exagero. Nesse caso, você gosta então do realismo fantástico latino-americano?
Sim. Garcia sim. Marques. Gosto, Alguma mas... coisa de Vargas Llosa, você gosta? Só que eu acho eles confusos. Sim. Aquele belga que é argentino, que... Jack... Não. Como é o nome da... Homem... Ele é argentino, mas nasceu na Bélgica e tem nacionalidade francesa. Como é o nome dele? Não é Borges, não, né? Não é Borges, não. Não. Borges é 100% argentino. É o que escreveu o Aleph. Como é o nome dele? Não, o Aleph não foi Borges. Você que lembrar, me diga. Daqui a pouco a gente vai lembrando. Mas qual tipo de realismo fantástico você gosta? Eu gosto... De maneira geral. Eu gosto do realismo fantástico do Isaac Asimov. Sim. Da Fundação. Sim. Né? O outro lá, do Fim da Infância. Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, entende? Eu gosto desse realismo fantástico. Aqui no Brasil eu já leio mais, assim, quando não chega a ser realismo fantástico, mas gosto dos Delírios de Rubens Fonseca, né? E por aí vai, mas não tenho uma paixão pelo realismo fantástico norte-americano porque eu acho ele confuso, entende? Não é um texto que prende a atenção e me projeta para o que eu vou ver, para o que eu vou sentir, entende? Porque eu gosto de um realismo fantástico que envolva mais essa questão distópica. Sim. Mundo destruído e começa de novo. Um pé ou mais de um pé na ficção científica. Na ficção científica, exatamente, na ficção científica. Um filme que me impactou muito, que foi o Planeta dos Macacos, o original. O original, de 68. Em 68, exatamente. Quando ele chega de frente à Estátua da Liberdade arrebentada, e percebe que está no... Que ele não saiu da Terra. Que ele não saiu da Terra, exatamente. E isso para mim tinha um apelo muito grande, tem uma visão muito interessante, porque tanto eu quanto você, a gente cresceu em plena ditadura militar. Sim. E você pegar um livro de realismo fantástico, que nas entrelinhas você percebe a crítica, percebe que aquilo ali tem uma espécie de condenação àquela situação, é interessante. Mas que não seja o cara preso, torturado, que fica muito jornal. Nem realista e nem panfletário. E nem panfletário, exatamente. Perfeito. João, deixa eu voltar à linha temporal. Você disse que entrou no curso de letras, né, para estudar mais. Como é que foi essa experiência? Como é que foi o curso de letras? O que é que você gostou, não gostou? Aprendeu a mais? Não, eu gostei muito do curso de letras. Muito porque todo curso que você vai fazer, você tem que ler muito. Sim. E no curso de letras a leitura era prazerosa. Então não era uma leitura por obrigação. Eu lia e aquilo que eu lia me trazia... Então eu aprendia com alegria. Eu nunca fui... Meu filho é brilhante, meu filho é inteligente, meu filho passa em primeiro lugar em curso de informática, matemática, não sei o quê. Não, eu não era assim. Sim. Eu aprendia para passar. Quando chegou em letras eu tirava 10, porque aquilo que eu lia era... Teve momentos lá que eu passei com 3/10 na disciplina. Não sou isso, não sou eu. Porque era com prazer, né? Porque eu lia com prazer, exatamente. Era algo que me dava prazer. E a outra coisa mais interessante que eu tive no curso de letras foi a desmistificação do que eu tinha criado como interpretação do que eu tinha lido. Então eu li, por exemplo, José, de Drummond. Eu interpretei José. Sim. Quando estou na aula de literatura, que a professora vai interpretar, que não tem nada a ver com o que eu interpretava, aí eu, não tá certo não. Peraí, começava os embates, né? Isso. Aí ela, não, José faz parte de uma linha que Drummond fez parte de uma tendência que na época ele estava escrevendo assim, assado, esses valores. Então eu comecei a perceber que interpretar um texto não era simplesmente aquilo que você sentia. Tinha todo um valor por trás, tinha toda uma escola por trás, tinha todo um estudo por trás. Entende? Que o texto de José já está amarrado com o sentimento do mundo, com outros textos, a procura da poesia, entende? Que faz parte de uma tendência que o autor estava vivendo. Poderia, daqui a 4, 5 anos, ele está escrevendo em outra tendência, mas José não estava isolado dentro de um livro porque ele acordou doido e fez aquilo, não. Sim. Aquilo fazia parte de uma história e de uma proposta de transformação que ele estava pregando. Então foi bem interessante incorporar esses elementos na minha interpretação, porque também
eu passei a incorporar na minha escrita. Eu não estou escrevendo de forma aleatória, eu não estou escrevendo um poema agora e outro amanhã que não tem nada a ver com a outra. Não, esses poemas têm uma temática e essa temática tem a ver comigo, tem a ver com a minha realidade, tem a ver com o que eu estou vivendo. Perfeito. Estamos aqui no Conversa de Botequim com João Andrade. Estamos aqui, muita gente chegando aqui. Cláudio Wagner aqui, Osani Gomes. Bem-vindos, muita gente bacana aqui. Mirabô Dantas, músico ali fora uma swingueira também, né, para animar aqui. Faz parte do Conversa de Botequim. João, vamos começar a adentrar na sua poesia, no seu trabalho. Uma vez formado, você depois se tornou professor, mas eu deduzo que continuava escrevendo. Como é que era a sua escrita nesse período mais adulto? Como é que tudo se encaminhou para você lançar o primeiro livro? Olha, eu escrevo, eu até digo assim de forma exagerada e metafórica, que eu escrevo antes de aprender a ler. Né? Porque como eu comecei a fazer paródias das músicas que eu ouvia, então em termos de escrever como criação é antes, né? Sim. Quando eu comecei a registrar, é que eu descobri que aquilo era poesia, né? E na verdade aquilo era poema, sim, e não poesia, porque poesia é o estado d'alma, né? Então, houve momentos na minha vida, durante muitos anos, que eu escrevi em profusão. Eu escrevi sem parar, eu escrevia todos os dias. E às vezes até durante a noite eu acordava com poemas me atormentando. Eu tinha que escrever aquilo ali porque eu não conseguiria dormir. E eu colocava tudo numa caixa, deixava tudo nas gavetas, porque eu não tinha, primeiro, tempo para organizar aquilo. E depois não tinha dinheiro para publicar, mas sonhava em publicar. E só consegui publicar meu primeiro livro quando eu consegui ganhei 2 prêmios literários, o Luiz Caldo Guimarães e o Otoniel Menezes. Isso. Eu ganhei os 2 no mesmo ano, né? Unifiquei os cinturões. E com o dinheiro do prêmio eu lancei o livro. Isso. Que é Por Sobre as Cabeças. Sobre as Cabeças, que é um livraço esse aqui. Por falar em concurso, eu lembro que teve um período que você ganhava concurso direto. A gente até se encontrou num concurso, e é uma curiosidade agora para quem está assistindo. Aí a gente conversando descobriu que a gente se conhecia de infância. Isso. Que a gente morou na mesma rua. Isso. Na Vila dos Espanhóis. E vale salientar que num concurso ele ganhou de mim, né? Eu terminei escrevendo um prefácio dizendo isso. Foi. Ele ficou em primeiro lugar e fiquei em segundo. Aí eu disse, não gosto desse rapaz, ele tomou meu primeiro lugar. O Por Sobre as Cabeças é um livro maravilhoso, ele ainda existe, é possível? Não, está esgotado. Aí, estão falando aqui no bar que está na hora de fazer a segunda edição, esse é muito bom. Então agora você me lembrou, são as poesias que venceram, tanto o Otoniel, que é da FUNCART, da Fundação Capitania das Artes, isso, como o Luiz Carlos Guimarães, que é da Fundação Zé Augusto. Exato. Perfeito. Esse livro, o nome é Por Sobre as Cabeças, porque ele foi feito quase todo quando eu estava na selva amazônica do Amapá. Eu passei 2 anos lá na selva amazônica, eu tinha feito geologia na escola técnica. Sim. E estava fazendo letras, tranquei porque fizeram uma entrevista comigo, eu sei lá, deu doidice, eu fui embora. Aí passei 2 anos lá, e lá eu não via nada, a não ser mato, né? Então eu escrevi o livro Por Sobre as Cabeças e foi uma época que eu estava assim, muito lendo Nietzsche. E ficou naquela visão do Por Sobre as Cabeças, seria a humanidade colocar a cabeça acima da manada para ver para onde estava indo, né? E Lenite sempre mexe com o cidadão, né, João? Mexe, você nunca sai impune. Então é um livro minimalista, os poemas são curtos, são muito pequenos e bastante reflexivo. Na verdade, eu já tinha uma série de textos e tive que reuni-los, então deixei muito texto de fora. Na verdade, todos os meus livros, eles seguem uma certa temática, uma ideia. E eu vou deixando todos os poemas que eu faço e que não couberam nos outros livros. Aí, finalmente, eu juntei o que não cabia nos outros livros e fiz o estilhaço, sim, que é exatamente pedaços. Tudo que não entrou nos outros, entrou nele. Esse é mais atual, esse é do ano passado. É do ano passado, Então, aqui a temática dele é o sem temática. Né? Tudo que eu não reuni nos outros, eu reuni aqui, que é para não deixar
sem registro. Muito, muito bom. E o processo do segundo livro, João? O Cantigas de Maldizer é um livro que eu retrabalhei a visão, porque fui professor de literatura. Hoje eu não consigo mais nem lembrar das escolas literárias, mas eu era professor de literatura. E no trovadorismo, você tinha 4 formas de se escrever, né? Na formação da literatura portuguesa, né? Que eram as cantigas de amigo, as cantigas de amor, as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. As cantigas de escárnio e de maldizer eram cantigas satíricas, cantigas irônicas. As cantigas de amor e de amigo eram cantigas, como o próprio nome está dizendo, sentimentais de amor. Então as cantigas de maldizer no trovadorismo é uma palavra aglutinada. Eu achei que eu poderia fazer um livro em que eu não me preocupasse, porque há sempre uma preocupação de quem escreve com quem vai ler. Eu fiquei pensando, eu vou escrever um livro que eu vou não me preocupar com quem vai ler, porque eu vou escrever um livro em que o nome já está dizendo que ele vai dizer mal. Aí eu peguei o nome Cantiga de Maldizer e separei o maldizer. Então ficou Cantiga de Maldizer, dizer mal. Entende? Então a intenção dele é dizer mal, é machucar, é ofender, é agredir, é desabafar. Sim. Aí, de cara, quando a pessoa comprava o livro e depois ela reclamava, você comprou porque quis, porque já está aí dizendo que é de maldizer, você não está sendo enganado. Entende? Não foi propaganda enganosa. Então, nesse livro, que foi o segundo, eu não me reprimi tanto quanto me reprimi no Por Sobre as Cabeças, que é mais reflexivo, é mais filosófico, e até mais formal, trabalhado. Né? A forma do Por Sobre as Cabeças é mais, digamos assim, a métrica é mais trabalhada. É mais trabalhada, é minimalista. Existe uma preocupação formal que aqui você não tem. Não tem. E aqui tem, assim, elementos do concretismo, né? Que eu namorava com o concretismo. Aí não, aí já é mais borracho, mais exagerado, mais uma sangria, entende? E a capa do livro, como a capa dos livros são minhas também, essa capa aqui é baseada no poema de Leminski, O Homem com uma Dor. O homem com uma dor é muito mais elegante, caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Então aqui é a dor e aqui é o homem. O homem é minúsculo, que vocês não vão ver. Mas a capa seria o homem com uma dor, exatamente para reforçar essa ideia da cantiga de maldizer, de que o homem com uma dor não consegue dizer bem, ele vai dizer com dor e, portanto, vai dizer mal. Perfeito. João, quando eu divulguei o programa, pelo menos umas 3 pessoas, queridas, minhas e suas, perguntaram para mim, sabe, João vai declamar, né? Eu falei, eu vou fazer a minha parte, eu vou pedir e perguntar. Pode declamar pra gente uma poesia de cada livro? Posso. Pronto. Uma de cada livro? Bem rapidinho. Livro de palavra. Eu coloquei os poemas desse livro num concurso de uma fundação aqui de Natal. E como eu não coloquei os poemas em forma de estrofe, eles me devolveram dizendo que ali era um concurso de poesia e não de prosa. Aí eu fiquei tão chocado que aqui você tem Anchieta Fernandes, Jorge Fernandes, já tem vanguarda de mais vanguarda. E de repente eles quererem que só é poesia se estiver encaixado dentro de um formato. Aí eu pensei, eu vou fazer um livro que quando alguém me perguntar, é de poesia ou de prosa? Eu vou dizer, é de palavra. Pronto, é de palavra. E por outro lado, tinha também a ambiguidade de dizer que antigamente a pessoa, quando dava a palavra, cumpria, né? Isso. Então é um homem de palavra. Então aqui, quando eu digo é um livro de palavra, é porque ele se propõe a ser chato, irônico, debochado, muito bom e etc, né? Aí veio a minha experiência com contos, que é Contos de Escuridão e Rutilância. Então é nesse livro que eu desago todo esse mundo de realismo fantástico. É um livro de 6 contos, mas os contos estão interligados um no outro. E eles bebem mesmo no realismo fantástico. No realismo fantástico, é uma loucura. Quase distópicos. É, isso, muito uma loucura. Eu não aconselho você ler se você for depressivo. Então, veio Estilhaços, que Estilhaços reúne os poemas que eu não coloquei nos livros anteriores devido ao fato deles não se encaixarem nas temáticas anteriores. Então, esse livro Estilhaços, como o próprio nome está dizendo, a temática dele é variada, não tem uma temática específica, ele não fala necessariamente de um ponto. Tem poemas que são prosa poética também, para não ficar só na poesia. Isso. E o mais recente, não digo o último, porque vai ter vários outros, né? O mais recente é Poemóides.
Na verdade, poemóides é um neologismo que eu inventei. Eu juntei a palavra poema com o radical grego oide, que quer dizer em forma de. Então você tem, Ciro Pedrosa me chamava de João Androide. Grande Ciro Pedrosa. Então como oide quer dizer em forma de, né? Então você tem androide, que significa em forma de homem, né? Então poemóide significa em forma de poema. Mas o que quer dizer isso? Que nem tudo aqui é poema, são ideias em forma de poemas. Por quê? Porque a mesma ideia, eu fiz vários poemas com a mesma ideia. Então ele muitas vezes começa do mesmo jeito, terminam diferente. Para você não se sentir traído, eu termino dizendo claramente que não é um poema, um livro de poema, mas um livro que é de quase poema. Por isso que é na verdade ele é poemóide, mas ele é um livro de proto-poemas. Né? Tem poemas completos, mas tem poemas que ficaram, sabe, quase poema. Ele não está legal, ele faltou um dedo, mas eu quis dar vida a eles. Dependendo do caso, quase poemas são melhores do que poemas completos. Eu acho que de Fernando Pessoa, sim. Então tem um poema aqui que eu não consigo lembrar aonde, em que eu trabalho dizendo assim, a minha avó, não é bem isso não, no livro está melhor, mas como eu não lembro, tem dois poemas que seguem a mesma temática. A minha avó pintou os cabelos de laranja, agora ela diz que está sempre amanhecendo. Aí o outro diz, minha avó pintou os cabelos de verde, ela agora diz que está sempre brotando. Então, eram ideias que eu tinha que eu não consegui resolver. Se eu boto os dois estrofes, fica repetido. Se eu não boto, eu vou perder essa ideia que é uma ideia poética, mas não é um poema. Então resolvi botar para que o leitor, por isso que ele tem 300 e tantos poemas, 300 e tantos protopoemas, porque você não se sente roubado uma vez que tem, né, muitos poemas. Então vou declamar um de cada um. Um de cada um, isso. E vou abrir na página qualquer, tá bom? Por sobre as cabeças, no poema 55. Há dias que procuro uma palavra e ela me some. Há um vazio que aumenta e me consome. Maldita fome que me come. João Andrade. Tem um poeminha que eu gosto e até eu tive a alegria de Babal musicar. Espero que um dia ele grave. Grande Babal. Grande Babal. Conforme a luz, eu faço o dia. Conforme a causa, o dilema. Se o doer é grande, eu faço o grito. Se é infinito, faço um poema. Conforme as trevas, eu faço a noite. Conforme o frio, o abraço. Se o abandono é grande, faço o adeus. Se é infinito, eu me refaço. Muito bom. Cantigas de maldizer. Esse povo que está batendo aí é tudo família, convidados e amigos que eu estou pagando o cachê para... Os inimigos não vão bater. Os inimigos não vão bater palma, né, João? Mas estão ganhando. Tenho prometido um jantar para ir. Oba! Vamos ver, tem... Vamos ver o livro de palavras. Outro. Sim, o livro de palavra. Livro de palavras. Estou abrindo na página pela qualquer. ordem, aqui. Alguns amigos já disseram que eu sou o poeta da queda. Poeta do transcurso da queda, porque eu falo muito em abismo, em queda. Tudo vale a pena se o silêncio é música, se a voz é asa, se o olhar é poema. Tudo vale a pena apenas quando a vida se lança dos penhascos e o único carrasco é o fim do percurso. O transcurso da queda não é problema. Muito bom. Por sinal, nesse livro, eu refiz o poeminha de Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é uma hiena. Esse aí é... Estilhaço, pela ordem Estilhaço. Poemóides é o mais atual. Eu queria encontrar um que eu gostasse para... Sim. Para não ter... Isso é para enrolar, só para o... Bom, como eu prometi ser o que eu abrisse, em meu enterro
quero choro, desmaios, escândalos, gritos. Em minha lápide, porém, nada quero escrito, confesso. Quando me visitarem, sentem em silêncio para ouvir meus versos. Nossa. É porque tem... Esse eu adoro, João. Esse é muito É porque tem gente que diz assim, não, no meu enterro eu não quero choro, não quero... Não, eu quero o povo lá chorando, desesperado. Já pensou que coisa mais hipócrita? Ora, eu passei a vida toda aperreando a humanidade e na hora que eu morrer não vai ter ninguém lá. Pelo menos, graças a Deus. Não, eu quero, por isso que eu quero o quê? Eu quero choro, desmaio, né? Contrate gente para fingir, assim, né? Oba! Uma coisa bem escandalosa. Olha aqui, João. Gosta de queijo de coalho? Vixe. Olha aqui. Gosta de mulher? Gosto. De queijo de coalho? Vixe. Agora é poemoides. O poemoides, É. O poemoides. É porque eu gostaria até de falar um pouquinho para você que ainda não comprou o Poemoides. O livro Poemoides ele é dividido em número de versos. Então ele vai ter uma página chamada monóstico, que é só uma página de poemas de um verso. Sim. Aí depois vem os dísticos com 2, o terceto com 3, quarteto, até chegar em 14 versos, que não são sonetos. Sim. Né? Não tive a coragem de chamar de soneto, não. São 14 versos mesmo, né? Então, vou ler qualquer um, né? Como foi o combinado. Isso. Escondo-me, me escombro, me perco, me bebo, beba a aurora. Embriago-me de noite, anoiteço, escureço, não cresço, não apareço. O escuro em mim aflora. A dor, aquela dor, ainda circula em minhas veias, ainda passeia em minha alma, ainda me devora. Muito bom. Muito bom. A claque é sua, mas tem uma claque minha aqui também. Carlos Eduardo Fernandes Amorim, velho amigo, bem-vindo aqui. Aqui, vou botar o queijo aqui mais pra você. Peço outro, João? Não, não. Não? Não que eu vou dirigir. Quer uma água? Não, tá bom. Ah, tá certo. Já bebi demais. Bebi Tá. a cota de um ano. João, sobre toda vez que se fala sobre poesia, sobre criatividade, tem uma pergunta que não quer calar. E eu vou lhe passar agora. Afinal de contas, poesia é inspiração ou é transpiração? Qual é o seu processo? Vem a musa, dita o poema na sua cabeça ou você vai lá e faz carpintaria? Como é que é? Rapaz, eu sempre penso que Pelé era um gênio. Mas se ele não treinasse, ele seria um razoável. Entende? É claro que um perna de pau treinando nunca seria o que Pelé seria treinando. Mas pode ser um Dunga. Podia ser um Dunga, exatamente. Então, no que diz respeito à poesia, eu não acredito, que tem muita gente que faz o seguinte, coloca o sentimento no papel. Colocar o sentimento no papel ainda não é poesia. Para ser poesia é preciso que haja um trabalho com a palavra, refinamento com a palavra. Existe uma série de recursos linguísticos que vai fazer com que o seu texto seja reconhecido como poesia. Então tem gente que vai estudar esses recursos, mas não vai conseguir fazer uma poesia. Tem gente que nunca estudou esses recursos e vão fazer poesia, como um Patativa da Saré. Sim. Entende? Agora, você imagine você pegar um cara como Patativa da Saré e dar a ele todo o conhecimento literário que Fernando Pessoa tinha. Quem seria Patativa da Saré? Seria o super Fernando Pessoa. Entende? Então, para responder a pergunta, eu acredito que poesia é o chavão que muitos dizem. É 1 minuto de inspiração e 99% de transpiração. A gente tem que ler, tem que estudar, tem que fazer muito esforço. Você, é claro, já aconteceu comigo, eu estava tomando banho, os pingos batendo na minha cabeça e aquilo, não sei o que foi que houve, acelerou lá uns neurônios e eu escrevi. Agora eu esqueci, ó. Como é o poema da estética? Dê uma olhada aí pra mim. Eu não lembro agora. Hã? Isso. Bom, pronto. Eu estava tomando banho, aí de repente veio, por uma questão de estética, meu caos em ordem alfabética. Ah, sim. Entende? Surgiu. Não foi um momento de transpiração, foi de inspiração. Mas isso não é frequente.
Na maioria das vezes surge a ideia, surge a inspiração, eu escrevo para não perdê-la. Mas depois eu vou olhar para ela. Aí ela olha para mim, eu olho para ela, olho para ela. Isso acontece com os quadros. Eu já fiz quadro que passou 10 anos na parede e eu passava por ele. Essa porra não... Desculpa a porra. Não, pode, aqui é bonitinho. Eu olho pro quadro, ele não tá pronto não. Toda vida que eu passo por ele, ele grita assim, ei, me termine. Sabe? Imagina um poema. Imagina um poema. Entende? Então, há muitos poemas que eu vim terminar anos depois. O Manuel Bandeira passou 22 anos para fazer Pazárgada. Foi embora para Pazárgada e deixou o poema. Não é isso. Deixa eu te perguntar também. Acontece de você pegar um livro seu, um dos seus muitos livros, olhar e dizer assim, peraí, isso aqui eu poderia ter melhorado, eu poderia ter trocado isso aqui. Se você pegar isso aqui, ó, o nome do livro é Cantigas de Maldizé, olha o que está aqui escrito. Retrabalhando as cantigas. Por isso que ele está anotado, é? Por isso que ele está anotado. Eu folhei e vi as anotações. Por isso, é porque eu não tenho mais outro, já acabou tudo isso. É o que você melhoraria ou mudaria? Isso. O que eu mudaria, porque... Agora, tem uma coisa que é traição, porque qualquer livro que você faz, ele é produto de um determinado momento. Sim. Um momento espiritual, um momento emocional, um momento seu. 10 anos depois você olha para ele e diz, eu não faria desse jeito. Claro, você não é mais o mesmo. Exatamente. Entende? Então você está traindo aquele cara que escreveu 10 anos antes. Mas, supostamente, você está 10 anos mais velho, teoricamente 10 anos melhor. Pode ser que não seja, mas teoricamente é. Eu não sei se mexer no poema vai fazer com que ele fique melhor. Entende? Sim. Teoricamente, sim. Recentemente, o William Guedes, que é músico, esteve lá em casa, ele musicou um poema meu, e ele cantou o poema, quando eu disse, William, aqui nesse verso, põe essa palavrinha a mais, só essa palavrinha a mais. Ele, por quê? Não, porque eu olhei para esse poema tantas vezes e dizia assim, está faltando essa palavra. E agora que você vai cantar, eu vou aproveitar para, pelo menos na música, eu vou refazer, porque não tenho mais como refazer no livro que já está escrito. Entende? Então eu acredito muito, a gente olha para... Você olha para as coisas que você fez na vida e muitas vezes diz, eu não faria desse jeito? Então, poemas, a arte de um modo geral vai ser da mesma forma, né? A maturidade, o conhecimento, a leitura, as vivências vão lhe dando bagagem para que você olhe para essa realidade, que é um poema, sim, e faça diferente, né? Perfeito. E quanto à prosa, João? Por exemplo, contos longos, como são os seus, Contos de Escuridão e Rutilância. Você faz aquele organograma de personagens e narrativa, ou você escreve e deixa fluir e vê o que acontece? Como é que é o seu método? Normalmente eu escrevo, deixo fluir. Eu escrevo um conto, eu tenho uma ideia do conto, entende? A ideia me surge. Por exemplo, quando eu era criança, eu ouvi uma música de Gilberto Gil, que era a história de um cara que trabalhava feito um condenado, e no dia, não sei, um dia importante na vida dele, ele vai atravessar a rua e morre atropelado. Ele falava nisso todo dia, morreu atropelado em frente, né? Aquilo, porque quase tudo me impacta, quase tudo me engravida. Então eu passei anos com essa ideia na cabeça. Sim. De um cara que consegue, na hora de conseguir tudo... Então essas ideias, elas me engravidam e elas vão ficando. Então um dia eu sento e escrevo. Quando eu vou retrabalhar, o conto tem 5 páginas. Eu termino retrabalhando, passa para 6, para 7, para 8. Um dia eu termino achando que ele está completo. É mais ou menos assim que a minha prosa ocorre. Dentro sempre dessa visão de que alguma coisa me impactou, alguma coisa me machucou e me engravidou a ponto de que eu venha escrever aquela história. Mas eu gostaria de dizer que, repito, a gente só se define pelo outro. E gosto quando me definem como poeta. Porque, para mim, tudo que eu faço é poesia, mesmo que não seja poema. Porque eu escrevo poesias, eu escrevo poemas para exaltar aquilo que eu sinto como um ato poético, que é a poesia. Mas eu pinto aquilo que eu não consigo transformar em palavra. Os meus quadros são imagens, são sentimentos daquilo que eu não sei escrever, que eu não sei expressar. Porque nem tudo que eu sinto, que eu penso, eu consigo transformar em palavra. E quando eu sinto
de tal forma que vem feito um mar me arrebentando, que não cabe num poema, que não cabe num quadro, aí eu faço um conto. Os meus contos, para quem tiver um pouquinho de cuidado, vai perceber que ele está cheio de poesia. Muitas vezes eu faço de propósito uma estrofe, um parágrafo inteiro até rimado. Eu boto a rima de propósito lá na boca do personagem, sabe? Ele vai falar, aí ele começa a delirar e há rimas lá dentro, sabe? Porque eu não sei fazer outra coisa a não ser poesia. Até meu filho é um poema lindo e maravilhoso. Verdade. João, vamos falar sobre artes plásticas. Você também é artista plástico. Vamos mostrar aqui, aqui mais perto aqui, uma de suas obras. Meu quadro? Você já tem várias exposições, tanto individuais como em parceria, inclusive com Alfredo Neves e Aloysio Azevedo, que deveriam estar aqui, né? Deveriam estar aqui. É o coletivo Dandara, nós formamos o coletivo Dandara. Isso, que vai longe, vocês têm muitas ideias. Fala sobre como começou essa veia, João. Como é que você decidiu, em que momento da vida você decidiu, vou comprar pincel, tela e vou pintar, vou me expressar também? Bom, a veia de comprar pincel e tela foi quando eu comecei a trabalhar, porque eu tive dinheiro para comprar a tela e o pincel. Mas pintar, eu pinto desde criança. Sim. Assim, caderno de desenho, com lápis de cera e aquela coisa toda. Já que você falou em Aloysio é meu amigo de infância mesmo, desde os 6 anos de idade, nós estudamos juntos. E Aloysio também tem uma veia artística muito grande. Sim. Então, a gente disputava na sala de aula quem ia desenhar, quem ia pintar, quem ia fazer os quadros melhores. E a professora de educação artística, pela didática, pela pedagogia, sempre ficava conciliando. Tá muito bom. E nunca decidia. Mas pelo menos a minha intenção era ela dizer, não, o seu tá muito bom. A minha intenção é que ela se definisse por alguém. Mas ela ficava naquele lenga-lenga, né? Aí um dia, a Luísa não deve lembrar disso, não. A gente mostrou os desenhos, né? E eu procurava fazer os desenhos copiados das revistas de quadrinhos, sabe? Eu queria desenhar os monstros, os dinossauros. Não fazia, mas queria, né? Sim. Então a professora olhou, aí ela disse, está muito bom, João, está muito bom, Aloysio. E a Aloysio não se convenceu muito, né? Aí ele disse, eu já entendi a sua estratégia, eu não sabia nem o que era estratégia. Eu já entendi, você desenha uma coisa bem complicada, porque se não der certo, a professora vai pensar, também era complicado. Se der certo, ela vai dizer, genial. É. Foi longe ele, né? Foi longe. Ele não lembra disso, não. Mas a ideia era essa. Eu não queria fazer coisa fácil exatamente para não ser igual aos outros, né? Sim. Porque isso não é que eu tenha levado para a minha pintura, não. Não é uma questão de ser fácil ou difícil. Ah, sim. É uma questão de que, tanto na literatura como na pintura, eu acredito que a gente tem que criar alguma coisa que fuja do comum, entende? Então, se eu desenho se eu pinto algo que vai seguir um padrão, em um determinado momento eu rompo esse padrão. Eu fiz isso, cheguei com um quadro e de repente eu tinha uma coisa fora do lugar. Aí uma criança numa escola disse, por que está fora do lugar? Por que não é igual aos outros? Por que o círculo não está igualzinho? Entende? Porque a ideia que eu tenho de arte é de incomodar. Sim. Entende? Então a gente procura na literatura incomodar pela palavra e na arte visual incomodar pela imagem. Alguma coisa que denuncie o seu mundo interior, a sua inconformação, o seu desespero, né? Então eu termino misturando o carcará lá da minha avó, lá da fazenda da minha avó, eu misturo com a fênix grega e faço essa esquisitice aí. São muito bonitos. Antes da pergunta, eu queria falar bem rapidinho sobre o coletivo Dandara, né, que é eu, Aloysio, Alfredo Neves, né, com a curadoria da exposição que foi de Margot. E a gente tem feito trabalhos e esses trabalhos têm tido uma repercussão muito positiva. Né? Eu tenho ficado impressionado porque as pessoas têm gostado. Eu consegui vender quadro. Tem gente colecionando meus trabalhos. Que maravilha. É uma coisa inimaginável. Mas é carimbo, né? Artista plástico, né? Já carimbou, né? Carimbou. E baseado na repercussão do coletivo Dandara, das exposições que a gente fez, eu terminei sendo indicado
para concorrer ao Prêmio Cultura como artista visual. Isso, o Prêmio Troféu Cultura. O Prêmio Troféu Cultura. Que está aberto, né? Vai até o dia 30 de novembro. Vota em mim, viu? Isso. Vota em mim. Então, eu acredito que foi o resultado das exposições do coletivo Dandara que me levou a ser indicado. Entende? Porque até então não conhecia o meu trabalho. E isso significa um avanço muito interessante, porque tanto eu como a Luísio, como a Alfredo, a gente trabalha numa linha mais do abstrato, mais do sentimento, mais da violência, das cores, do impacto da imagem, fugindo daquele padrão realista do desenho arrumadinho, que em Natal tem até críticos que condenam, que criticam, que falam mal sobre isso. Mas eu aceito, se você faz arte, você está se expondo, e ao se expor você tem que aceitar quando não gostam também. Faz parte. Faz parte. Era até essa a minha próxima pergunta, mas deixa eu ler aqui. Aos 82 anos, Dona Carminha, mãe de Cláudio Wagner, diz que o João Andrade escreve muito bem, mas que os contos de escuridão e rutilância são coisa de doido. É coisa de doido, João? Não. Mas, peraí, deixa eu comer. Não são coisas de doido, não. Eu fico muito grato pela mãe do Cláudio Wagner ter me lido, mas são contos que fogem ao padrão do tradicional da literatura linear, né, da literatura um tanto quanto Ricardo? acostumado assim com mais novelas, com um texto mais realista, entende? É um texto muito fechado em metáforas, principalmente metáforas metafísicas, metáforas filosóficas. O primeiro conto é Adão, né? E você já cita Dante Alighieri. Então já vai dizendo para o leitor, né? O que é que vem pela frente. Mas é legal, porque essa visão, eu agradeço, Carminha o nome dela, eu agradeço a Dona Carminha em colocar que é um conto para doido, porque não quero entrar na visão glamourosa da loucura. Eu sei o quanto a loucura é terrível, o quanto ela causa dor, o quanto ela destrói famílias, na visão psicológica mesmo. Mas na visão artística, se é conto para doido, então a gente está muito bem, porque tem muito doido legal, né? Porque se a gente for depender dos normais para salvar o mundo, a gente está perdido, né? Então que vivam os doidos, né? Que vivam os doidos e que os doidos possam contribuir com a sua loucura para melhorar o mundo. Pronto, nesse caso ela está inteiramente coberta de razão. Que Dona Carminha falou surreal, né? Porque ela transformou a palavra surreal em doido. E doido, né? Que não é a mesma coisa, mas está muito... tem lá... Está tudo muito bem. São palavras-primas. São palavras-primas, João, teve uma quinta literária, as saudosas quintas literárias da Nobel, da qual você fazia parte, eu também. Teve muitos bons momentos lá, recordo até hoje de muitos bons momentos. Teve uma vez que teve um debate, que você era um dos debatedores. Foi um debate extremamente rico. E você disse uma frase lá que até hoje as pessoas lembram dessa frase. Foi uma frase muito impactante. Você disse, não sei se palavra por palavra, você disse a seguinte frase: minha cabeça é como uma reunião de condomínio. E o Rivotril é o síndico. Como é que é isso, João? Essa frase, todo mundo ficou impactado com essa frase, até hoje se fala dela. Como é que funciona isso? Como é que é isso? Antes de falar nisso, já que você falou nas quintas literárias, a gente, inclusive você está envolvido, né? Está batalhando para resgatar as quintas literárias. Isso. No dia 21 de dezembro, dia 21 de dezembro, nós estamos batalhando com a Luísio para fazer uma confraternização lá na Mandibu, dos artistas, dos poetas, né? Para que a gente possa se confraternizar, já que o ano foi tão difícil. Isso. E, ao mesmo tempo, essa confraternização servir de avant-première para as quintas literárias. A gente vai lá anunciar as quintas literárias. A quinta literária, você pode chamar Margot aqui para falar sobre... Margot Marie, que está aqui, né? Isso. Que vai ajudar a coordenar. E ela pode até, numa entrevista, explicar melhor como vai ser a quinta literária, porque a gente está pensando, a quinta literária tem um livro, o autor tem um livro base para que a gente possa trabalhar esse livro. Esse livro também
ter acesso às escolas, para que as escolas possam trabalhar, os professores possam trabalhar, e ter um dia de visitar a Manibu, para conhecer tanto o livro como o autor, e as quintas terem uma visão mais temática. Essa quinta vai ser sobre cordel, essa quinta vai ser concretismo, vai ser poesia erótica, poesia sacra, entende? Essa é a visão, eu espero que ela vingue, porque a gente está precisando muito sim. resgatar o SPVA, tem muito a contribuir com isso, né? Participando tanto com as temáticas, porque dentro do cordel, dentro da literatura de um modo geral, como com as performances, né? No que diz respeito à frase, é porque tanto na poesia como na pintura, eu tenho um certo receio de dizer isso, que parece uma coisa assim meio arrogante, mas tanto na poesia como na literatura eu não sou um só. Se você pegar aqui, você vai ver vários estilos de pintura. Cadê o livro de contos, por exemplo? Então você vai ver no livro de contos, apesar de não ser uma imagem realista, é uma imagem figurativa. Sim. Né? Por Sobre as Cabeças, ou no livro de palavra também é figurativo. Mas há um João que pinta uma coisa mais dantesca, mais fria, mais triste, mais deprimente. Né? E há um João que pinta uma forma minimalista, formas geométricas, e finalmente envereda para o abstrato completo. Entende? Então há vários Joãos que pintam. Da mesma forma, se você pegar a poesia, você vai encontrar poemas mínimos, poemas de uma linha, poemas de 20, 30, 40. Verdade. E alguns eróticos, alguns debochados, alguns bastante de humor, outros extremamente depressivos, que eu não recomendo a ninguém fazendo tratamento ler, porque existem vários Joãos que escrevem dentro de mim, assim como existem vários Joãos que pintam. Então, quando eu digo que a minha cabeça é reunião de condomínio, porque na reunião de condomínio tem várias pessoas brigando, falando. Falando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, na minha cabeça tem muita gente falando e cada uma querendo que eu expresse um quadro ou um poema de acordo com aquele que está em evidência no momento da fala. E eu não tenho energia para todo mundo aqui dentro, entende? Então eu tenho que organizar. É claro, Alfredo Neves. Alfredo Neves aí, então, falamos dele, ele chegou. Acabou de ser. Falta só a Luísa Azevedo chegar. A Luísa. Então, quando eu brinco que o Rivotril é o síndico, é porque essa substância seria aquela que você fala daqui a pouco, você fala, é o que vai organizar, que vai. É claro que, de certa forma, é um exagero poético, mas de vez em quando eu tenho que recorrer a alguma substância dessa, porque dói, a cabeça dói. Sim. Então, eu vou ao terapeuta, o terapeuta passa lá alguns negocinhos assim, eu tomo uns dias, melhoro, aí escrevo, daqui a pouco começa a doer de novo. De vez em quando a reunião começa a brigar e as janelas quebrarem, né, aí eu tenho que tomar. Entende? Porque eu acho que cada um, é como diz Caetano, sabe a dor e a alegria de ser o que é, né? Mas dói morar em mim. É complicado morar em mim. Entende? Eu me sinto muito complicado em me relacionar com o mundo. Eu tenho dificuldade. Eu sou extremamente fechado. Eu estou aqui é um personagem. Assim como eu fui professor a vida toda, e o professor é um personagem. Eu não sou assim, eu não sou alegre, eu não sou feliz, o que você está vendo aí, eu não sou assim não. Eu sou fechado, falo pouco, vivo isolado, entende? Não frequento bar, não bebo. Foi uma alegria quando você aceitou o convite, prontamente. Não, o mais interessante é que quando eu comecei a participar do movimento junto com meus amigos do SPVA, eu estava em pleno tratamento, em plena terapia, tomando remédio. Então eu ia para as reuniões, falava feito um condenado, declamava tudo. A minha esposa dizia, menina, você não para quieto, não é você não estou lhe conhecendo não, porque você está falando demais. Sim. E o mais interessante é que isso levou uns 2 anos, assim, eu fazendo tratamento e saindo para todo canto, falando para todo mundo, ia para as escolas falando com o menino e tudo. Quando a terapia acabou, que eu comecei a diminuir, fazer o desmame, todo mundo acha que eu sou aquilo. E me cobra para que eu faça. Já pegou a fama, né? E tá difícil. Agora eu estou tentando trabalhar, encontrar o meio termo de ser um pouco mais alegre, mais comunicativo,
sendo eu mesmo, né? Sendo eu mesmo, sem as substâncias. Esse é o desafio, né, Esse João? é o desafio. Esse é o desafio. Nós estamos no Conversa Botequim, estamos indo para a reta final, mas dá tempo. Oi? Sei que alguém falou. João, projetos futuros. O que é que você espera de 2024? O que é que você tem guardado nas gavetas para 2024? Fala em primeira mão. Para 2024, primeiro eu espero um mundo bem melhor, né? Um mundo onde Israel e Palestina se entendam, Ucrânia e Rússia se entendam, e os países da África encontrem soluções para fome, para miséria. O Brasil, com o governo de esquerda do PT, avance nas conquistas sociais, que a gente tenha um mundo melhor. E com esse mundo melhor eu pretendo lançar novos livros. Eu estou fazendo um livro de contos, chamado Contos Monocromáticos. São chamados contos monocromáticos porque os contos do Contos de Escuridão e Rutilância, eles são contos interligados, presos um no outro, né? Uma história está dentro da outra. Nos contos monocromáticos eu estou tentando fazer contos independentes, contos estanques, eles falam por si mesmos, por isso que são monocromáticos, só tem uma cor, não tem a cor do outro conto, né? Mas também seguem a linha do realismo fantástico, né? Terminei até recentemente um conto de terror, que eu fui convidado para participar de um livro de terror, então eu fiz um conto de terror que pretendo incluir nos contos monocromáticos. Além dos contos monocromáticos, eu pretendo fazer mais alguns livros de poesia, porque eu tenho vários livros de poesia pré-prontos, mas dá mais trabalho escolher o que eu vou colocar nos livros do que fazê-los, né? Porque é quando a reunião do condomínio começa e a briga toma conta. Mas essa parte é difícil mesmo. É difícil. A de cortar, inserir e decidir a ordem dos poemas é a mais difícil. Isso tudo são projetos da área de literatura. Na área de artes visuais, eu pretendo, junto com o coletivo Dandara, dar sequência ao nosso trabalho, às nossas exposições, né? E dentro do coletivo Dandara, eu tenho uma série de quadros que eu chamo de O Mal que Habita em Mim. Então eu estou fazendo uma série de quadros chamado O Mal que Habita em Mim, em que esses quadros todos terão essa temática de eu tentar expor os sentimentos negativos. Por isso que é o mal que habita em mim. Não vai ter o amor, a solidariedade, a bondade, vai ter o ciúme, o ódio, a inveja, o desespero, a ganância, tudo que existe. Ou seja, o dia a dia e gente como a gente. Isso. Essa série, O Mal que Habita em Mim, é a minha tentativa desesperada de me livrar do síndico. Na hora em que eu ponho nos quadros as mazelas que eu julgo ter, ou que eu julgo que amigos, queridos têm comigo, eu estou num processo de exorcização, né? Então, fazer esse processo de me exorcizar e exorcizar o sentimento que o outro tem por mim é o meu projeto de colocar nos quadros esses sentimentos, né? Já fiz vários, mas eu estou ainda terminando vários outros quadros para quando a gente conseguir montar uma exposição junto com o coletivo, eu ter essa série pronta para expor. Perfeito. Né? O resto do meu projeto para 2024 é continuar sendo feliz com a minha família, com meu filho, cuidando do meu jardim, das minhas orquídeas, dos meus cactos, né? Alfredo, já é muita coisa. Tomei uma Smirnoff. Por falar em Smirnoff, nós temos apoio da Cachaçaria Amorim. Agradecer aqui a Cachaçaria Amorim. E eles enviaram um brinde para você, como fazem sempre para os entrevistados. Cachaça Montenegro, da Paraíba. Pronto. Olha, Alfredo, a chance de beber cachaça em casa, né? Eu tenho um irmão que coleciona, que adora cachaça, tomar uma dosezinha, fazer licor. Pronto. Então eu vou falar com ele, tanto para chamar o Alfredo para tomar um gole, como para fazer um licorzinho junto com a cachaça Montenegro. Isso. Bonita toda. Oba! E, João, vamos encerrar a entrevista com o poeta, tem que encerrar com poesia. Vamos encerrar com a declamação de uma última poesia. Uma última poesia? A sua escolha. Agora... Qual poema eu leio, meu Deus? Esse é o Poemoides, né? O livro mais novo. É, o mais novo.
Eu tô lendo mais do Poemóide só para fazer propaganda, sabe? Claro, para ver claro. se vocês compram. Esse destino de rimas que traço me intriga. Nunca sei em qual abraço o veneno se abriga. Este eu de palavras que faço me cisma. Nunca sei em qual verso minha alma se abisma. Obrigado. Com essa poesia a gente encerrou. João Andrade, obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado pela paciência de todos vocês, amigos, inimigos, afeto, desafeto. Aqui só tem afeto. Tem a sua Familiares. claque. Trouxe a minha claque aqui, a minha claque está aqui. Muito obrigado pela paciência e paz. Beijo no coração de Obrigado todos. a todo mundo, acho que já disse o nome aqui de Gelson Pessoa aqui também. Gelson Pessoa, poeta aqui. Carlos Eduardo, Fernando Amorim, Sem Aline e Juliette, primeiro casal formado pelo Conversa de Botequim. Agradecer aqui a José Agro, Raquel Lucena, Lula Belmont, Ricardo Nelson, Ananda Carvalho. Agradecer a João Andrade. Quem pegou a entrevista começada é só ir lá no Facebook e assiste tudo de novo. Lembrando que depois o link vai estar no Facebook e também nas listas de Zap. A todos e todas, então, grande abraço e até o próximo Conversa de Botequim.